de Deus nosso Pai, do amor de Jesus nosso irmão Salvador, e a força santificadora e iluminadora do Divino Espírito Santo esteja no coração de todos vocês. Eu faço uma pergunta aqui, eu peço a pessoa para levantar o braço, né? Qual pergunta que eu faço mesmo? Quem pecou? E eu pergunto hoje de novo, hein? Quem pecou, levanta os braços. Tem gente que tem que levantar até os cabelos, né? Mas essa não é a vontade de Deus. O pecado é a nossa vontade. Porque quando estamos no pecado, nós nos afastamos e não fazemos a vontade de Deus. Não deixamos esta semente do reino que é lançada em nossos corações crescer, mas deixamos ela seca. Nós não damos condições dessa semente do reino que está dentro do nosso coração dar frutos, crescer, multiplicar e dar muitos frutos. Por isso eu convido agora cada um de nós a pedirmos perdão a Deus. Pedir perdão a Deus pelo pecado que nós vivemos, por não amarmos o nosso próximo, por não darmos testemunho do reino de Deus na nossa vida, na nossa família, nas pessoas que nós encontramos ao longo de nossa vida. Pedir perdão a Deus pelas vezes em que nós não deixamos o coração do nosso próximo palavras de vida, palavras de esperança. Não deixamos o coração do nosso próximo momentos felizes, mas deixamos angústia, tristeza, dor, mágoa, ressentimento. Por isso eu convido a cada um de nós agora a pedirmos perdão a Deus, cantando. Página 95. Perdão, Senhor. Perdão,
Ajudai-nos, Senhor Deus da vida, a buscar para a nossa vida o Sagrado Coração de Jesus e imitar o seu Sagrado Coração. Aprender de Jesus a sermos mansos e humildes de coração. Senhor Deus da vida, perdoa os nossos pecados e um dia bem felizes nos conduz à vida eterna. Amém. Perdoados por Deus, unidos nesta fé, certos da presença de Deus em nossa vida, das bênçãos e graças que Ele jamais deixa de derramar sobre nós, vamos louvá-lo e agradecer a Ele pelo seu amor e por que deixar no nosso meio essa semente do reino, para que essa semente possa crescer, possa dar frutos e que nós possamos ser vencedores de acolher tamanha graça que muitas vezes nós nem pedimos, mas Deus não deixa de derramar em nossas vidas. Cantemos então o nosso hino de louvor, louvando e agradecendo a Deus pelo seu amor por nós. Página 98, Glória sem fim. Meus irmãos e irmãs, nessa celebração, essa missa está sendo celebrada em ação de graças a São Miguel e também a São Pedro. Louvado seja Deus pelo dom da vida de Silvia Ribeiro Nascimento, que está completando 15 anos. A Silvia está aí? É a Silvia. Aí? Vamos ver. Tá ali. Cadê a Silvia? O meu rosto dela aí. Tá ali. Tá jovem. Também o dom da vida de Emanuele de Paula Araújo. Tem o senhor também que está completando 85 anos também hoje. Dele. Completou lá na porta lá. 85, 95, 85. Está com a filha lá, acho que se não me engano. Cadê? Onde está? Também pelos nossos irmãos e irmãs falecidos. Luzia Ferreira de Sá, 2 anos. Júlia Maria Pires de Sá, 26 anos. Júlio Carlos de Sá, 32 anos. Andréia Elizabeth Ferreira de Sá, 30 anos. Marilda Helena de Lima, 9 anos. Aristides Afonso de Lima, 2 anos. Maria Aparecida
Sebastião Soares Filho, 7 meses. Bárbara Moreira Terra, 6 meses. João Batista dos Santos, 12 anos. Adalgisa Guilarduce, 6 meses. E os 3 anos do José de Paula Cruz. Essas intenções foram colocadas aqui no seu altar. Essa intenção que você traz no seu coração. Qual é a graça do milagre que você vem pedir a Deus aqui hoje? Na sua vida, na sua família. Peça agora a Deus pelos seus filhos, pelos seus pais, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu namorado, pela sua namorada. Coloca agora a intenção de cada um deles. Ó Deus, posto daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da palavra. Vamos ouvir o relato do ramo de cedro que foi transplantado e plantado nas terras de Judá. Assim é o reino de Deus, que semeado entre nós pelo Cristo, vai crescendo e tornando-se uma árvore. Mas o amor, a justiça e a verdade não crescem em corações fechados, que não acolhe a semente que é a
e enche a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus continuou: o que mais poderemos comparar com o reino de Deus? Que parábola usaremos para apresentar? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeada na terra é a menor de todas as outras sementes da terra. Quando é semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como essas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falavam por meio de parábolas. Mas quando estavam sozinhos com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Agora vamos ter uma surpresa hoje. Quero convidar as crianças para vir tudo aqui para frente, e sentar aqui no chão. Sentar aqui em cima. Sentar aqui no chão. Pode deixar que depois as mães vocês na rua assim, tá? Vamos lá, vamos ajudar a limpar o chão aqui. Se vocês também vêm para cá. Essa aqui também. Essa também. Não é para sentar na escada, não. Não é para sentar na escada, não. Todo mundo sentado no chão aqui. Na frente, tudo virado para cá, para mim. Senta lá no chão, no chão. Aí. Isso. Vamos mais pra cá. Tá bom, vamos lá. Sai. Isso, tem mais criança aí, não? Isso. Tem que ficar virado pra parede pra formar aquela branca aqui, ó. Quem tá muito na frente vai ficar com o pescoço doendo. Agora vamos ver que surpresa que é essa dele. O que será? Marina era uma menina bonita, gostava de estudar, mas... Olha, mamãe, não precisa daquela boneca que eu não brinco pra ninguém. Ela é minha. Mas, minha filha, você nem brinca mais com ela. Mas ela é minha e pronto. E não para por aí. Na escola, Marina também afrontava. Tia, olha, não precisa pedir para eu ajudar ninguém. E uma criança que não sabe, porque eu não vou ensinar, porque eu sei é só para mim. Marina, mas nós precisamos ser amigos dos outros. Eu não quero nem saber. Tia, Na hora da merenda, a Marina não deixa por menos. tia, está na hora da merenda. Eu já posso merendar? Eu porco, você não lavou minhas mãos ainda. Marina, não fale assim com seu coleguinha. Tia, ele não é meu coleguinha. Ele é pobre, vive todo sujo. Olha só a roupa dele. Eu não tenho amigos limpos. Eu só tenho amigos limpinhos.
Obrigado. Nós vamos, mas nós voltamos outro dia. Tchau! Dá só uma palma para eles. Pode ficar sentado, eu vou sentar aqui agora no meio da escada. O que vocês acharam? Quem gostou, ele levanta o braço. Olha, gente, que bom que vocês gostaram. Eles podem voltar? Que isso? Que bonita historinha que contou para nós, não foi? Vocês prestaram atenção na historinha? Tinha uma menininha. Tinha? Que era o quê? Egoísta, né? A mãe dela falou para ela o quê? Dá a boneca dela. E ela fez o quê? Não deu. Mesmo não usando a boneca, mesmo não usando o brinquedo. Ela foi egoísta, né? Mas também teve um menininho, não teve? O que o menininho fez? Ele repartiu as coisas dele? Não? O quê? Você estava na hora da merenda? Perguntou se estava na hora da merenda? Eu não sei, vocês que prestaram atenção, que vi a historinha. Bem, conta pra mim aqui. Então teve a menina egoísta, teve a boneca do meio, né? O fantoche do meio, e teve um menininho lá com um chapéuzinho, com um bonezinho. O Zezinho, né? O que o Zezinho fez? Hein? Ele quê? Tinha um coração bom, né? Ele tinha um coração bom. Depois, no final, vai falar para nós que o reino de Deus, ele é assim. Quando a gente pega e partilha as coisas que nós temos. O reino de Deus acontece na nossa vida quando nós vivemos e buscamos a palavra de Deus. Vivemos a palavra de Deus. Que bonita o Evangelho de nós para nós hoje, quando Jesus faz essa comparação do reino de Deus com a semente que é lançada na terra. Alguém aqui já viu uma semente nascer? Já viram? Onde vocês viram a semente nascer? Na escola? Plantaram caroço de feijão? Plantou no algodão? Vocês fizeram alguma força para a semente crescer? Hein? A semente nasceu sozinha? Ou vocês ficaram lá falando com a semente? Nasce, 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 nasce. Vocês fizeram torcida para a semente nascer? Hein? Foi só vocês colocarem no algodão com água e a coisa foi acontecendo sozinha, não foi? A semente de repente, em 5 dias a semente cresce, nasceu. Deixou de ser semente e se tornou um brotinho, não foi? É assim também Deus na nossa vida. Deus lança no nosso coração essa semente. E essa semente vai nascendo, vai crescendo, vai brotando, não é? Vai crescendo, vai dando folhas, vai dando as flores, depois o fruto, não é? Então o reino de Deus, gente, ele acontece quando a gente cuida dessa semente. A semente seca, se a semente estiver aqui no chão, aqui ela vai nascer aqui no chão. Aqui nesse cimento aqui ela vai nascer. Vai? Não, né? Ela vai nascer quando? A gente colocar na terra. Mas se a terra estiver seca, ela vai nascer? Ela vai nascer quando a gente água a semente. Ela vai nascer se tiver espinho perto dela, né? Outras plantas para sufocar ela, vai nascer? Não, então a gente tem que limpar o envolto da semente, para que aquela semente então possa brotar, crescer e dar frutos. Assim não é o reino de Deus, não é? A gente tem que cuidar dele, a gente tem que viver neste reino de Deus.
semeamos também para os outros, essa semente para os outros também. Vocês estão me entendendo? Como é que a gente pode dar a semente do reino de Deus para os outros? Como é que a gente pode fazer esse semente, dar essa semente no coração dos outros? Fazendo maldade? A gente faz maldade, o que acontece com a nossa semente? Morre, não cresce. Mas se a gente faz o bem, a semente cresce. Se você dá um abraço para a pessoa que está do seu lado, a semente cresce. Hein? Então dá um abraço para essa pessoa que está do seu lado aí. Isso. Vem cá para dar um abraço a você também. Vem cá, vem cá para cá. Acho que eu ia um monte de abraço. Eu vou crescer muito. Eu vou virar uma placa de uma árvore. Eu vou virar uma árvore. Vou ficar uma árvore nova, não vou? Olha o tanto de abraço que eu tenho. Chega, gente. Vira aqui no meu braço, aqui no meu ombro, inclusive. Então, o segredo para a semente crescer é fazer o bem. Você tem um brinquedo que você não usa, como foi com a menininha ali, né? Eu não quis dar a mulher que ela não usava. Se você tem um brinquedo que você não usa, dá para alguém, não é? Dá uma semente para ela também, que ela possa também amar a Deus e conhecer a Deus. Que vocês possam então buscar sempre cuidar dessa semente. Desobedecer mãe e pai faz a semente crescer. Não estudar faz a semente crescer. Fazer bagunça faz a semente crescer. Estudar faz a semente crescer. Ajudar a mãe e pai faz a semente crescer. Falar mal dos outros faz a semente crescer. Elogiar o colega faz a semente crescer. Nossa, estão sabendo, hein? Eu quero agora ver vocês pôr isso em prática. Quem vai pôr em prática, levanta o braço. Agora vamos perguntar para os pais também, para os adultos também. Todo mundo de pé, agora olhando para os adultos lá. Vamos todo mundo olhar para lá, para ver se eles vão fazer a semente crescer também. Vocês adultos aí, vão fazer a semente crescer? Tem adulto que não levantou o braço não, inteiro. Ei? Presta atenção, me ajuda a tomar conta dos adultos aí. Hein? Vamos perguntar. Quem quer fazer a semente crescer, levanta o braço. Quem não quer, não levanta. Vou perguntar. Vocês adultos querem fazer a semente crescer? Teve adulto que não levantou, não teve? Teve ou não teve? Vai lá falar para levantar o braço. Quem você viu que não levantou o braço, vai lá que eu tô querendo. Levanta o braço. Vai lá.
expresso da fé. Vocês querem ficar aqui ou vocês querem voltar para os campos de vocês? As crianças querem ficar aqui, então pode ficar aqui na escada agora. Vamos professar juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Pensamos todos juntos. Para que Deus abençoe as nossas crianças, proteja-as, faça essa semente que está sendo lançada nos seus corações crescer na cruz, para que elas possam buscar este reino de Deus na sua vida, para que elas possam crescer em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Acolher, Pai de bondade, as preces que pronunciadas, mas de uma muito especial também as preces súplicas que estão nos corações dos nossos filhos e filhas hoje aqui reunidos. Isso pedimos, Senhor Deus da vida, em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, na força e na unidade do Espírito Santo. Apresentemos no altar
mais pelo sacramento, fazei que sejamos, que jamais falte este sustento ao nosso coração e à nossa alma, por Cristo nosso Senhor. A oração pede para ser a 6B. 6B. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário a nossos deveres e salvação, darmos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Criador do mundo e fonte da vida. Nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, agindo sempre no meio de nós, com o vosso braço poderoso, guiados pelo deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a força do Espírito Santo, acompanhai sempre a vossa igreja, peregrina neste mundo, e por Jesus Cristo, vosso Filho, acompanhais pelos caminhos da história, até a felicidade perfeita em vosso reino. Por essa razão, também nós, como os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Do mesmo modo, da ceia, ele tomou cálice em suas mãos, deu graça novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória do Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte nos fizeste entrar na glória da ressurreição e colocaste a vosso direito, anunciamos a obra do vosso amor, até que Ele venha. E vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos colocados agora por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, Senhor, a nossa fé. Fortaleceis, Senhor, na unidade, os convidados a participar da vossa mesa e em comunhão com o nosso Papa Bento, o nosso Bispo Gil Antônio, e os bispos severos Clóvis e Brito, com todos os bispos, presbíteros, diáconos e todo o vosso povo, possamos irradiar confiança e alegria e caminhar com fé e esperança pelas estradas da vida. Tornai viva a nossa fé e a nossa esperança. Lembrai-nos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes o dia da ressurreição, a plenitude da vida. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde veremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires, e todos os santos, os louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes no amor de Deus, certos da sua divina sabedoria, rezemos juntos, como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, pois o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Peçamos a paz para o nosso coração, nossos pensamentos, a paz para essa nossa semana hoje, a paz para a nossa família, nossos trabalhos, nossos estudos. Senhor Jesus Cristo, seja os vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos segundo o vosso desejo a paz e a verdade. Vós sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
comunhão, está na página 195, Sacramento da Comunhão.
adolescentes, para então aqueles que estão entrando agora no ministério aprenderem e os antigos reciclarem. Também no dia 23, Padre Antônio Eduardo convoca todos os catequistas no sábado, dia 23, às 14 horas, a formação. Todos os catequistas, então, da nossa paróquia estão reunidos dia 23, às 14 horas, aqui no Centro Pastoral para a formação do Padre Antônio Eduardo. Dia 27, quarta-feira, às 19 horas, todos os ministros estão convocados para a reunião no Centro Pastoral com o Padre Antônio Eduardo. A paróquia São Sebastião, solidária às obras da Matriz São Miguel de Alves, está vendendo convites para o show do Padre Antônio Maria, que acontecerá no dia 15 de julho, às 18 horas, no Parque de Exposições. O valor do convite é R$15, agora no dia na portaria será vendido a R$20. Estão à venda os abadás para a pré-jornada em Amanda da Câmara, no dia 22 de julho, com o show da banda católica Maranatá. Adquira seu abadá por R$12 no escritório da paróquia. O abadá está aqui, tá, gente? O abadá está aqui. Este convite é especial voltado para todos os jovens de que conhecemos todas as cidades da Corania, São Miguel, como Santos Dumont, Aracitaba, São João da Serra, Conceição de Formoso e Dores do Paraíba. Iremos juntos promover a pré-jornada da juventude no dia 8 de julho, domingo, às 15 horas no
Viva as nossas jovens também, para essa bonita homenagem. Espera aí, fica todo mundo lá. Vou tirar a foto para vocês. Tá? Todo mundo aí? Quem está aí, levanta a mão. Parabéns. Que turma bonita, olha só, gente. Só gente bonita, né? Graças a Deus, né? Temos aniversariantes aqui. A Silvia, né? Que está completando os seus 15 anos, quase a minha idade. Emanuele. Também temos um irmãozinho também, que está completando também. Está completando, acho que 85 anos. Vem aqui na frente para a gente poder bater para cantar parabéns para vocês. Os aniversariantes dessa semana. Vem cá, não precisa ficar com vergonha, não. Tá, gente? Aqui, nosso santo, 94 anos. Parece não, é aquele pinto cabelo de branco. Tá, gente? Vamos cantar parabéns então para os aniversariantes. Parabéns. Você em casa que está nos assistindo na internet, Deus abençoe você também. Fiquemos em paz.